boa noite a todos. Com muita alegria. Vou trazer um pouquinho aqui para frente. É com muita alegria que retorno à Casa Leon Denis. Fico muito feliz quando sou convidado. Agradeço sempre a oportunidade de trabalho que nos é permitida. E agradeço muito a espiritualidade amiga desta casa e rogo a ela que me inspire no decorrer da nossa exposição, uma exposição que é mais uma reflexão para que em conjunto possamos hoje nos ater a um tema muito bacana que é os bons espíritos. Nesse início, saúdo também a todos os trabalhadores que estão lá atrás, que Jesus os abençoe por essa boa vontade, por esse pontapé em permanecer nas fileiras da doutrina, auxiliando a tantos e tantos que aqui chegam, como eu cheguei. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os bons espíritos. Aqui nós temos uma tecnologia nova, é só apertar? Só o botão direito. Botão? Direito. Direito? Vamos começar com uma cena bem interessante, que isso acontece com cada um de nós várias vezes por dia. Nós somos sabedores, entendemos que como espíritos encarnados que somos, nos acompanham muitos no plano espiritual. E dependendo da nossa sintonia com o plano espiritual, nós vamos estar bem amparados por bons amigos, ou dependendo desta sintonia, vamos estar mal acompanhados por muitos que aproveitam a nossa sintonia baixa para nos colocar sempre em desequilíbrio. Então, quem são os bons espíritos? Vamos hoje conhecê-los de uma forma um pouquinho mais simpática, porque a gente fala muito nos bons espíritos, achando sempre que estamos lidando com espíritos superiores. Mas, na realidade, todo aquele espírito de boa índole, de bom caráter, ele se propõe a nos auxiliar, se propõe a nos ajudar. E, para isso, basta que nós tenhamos essa mesma sintonia. E isso é fácil da gente perceber. Porque quando estamos em desequilíbrio, no momento de uma raiva, de uma discussão, no momento de uma tristeza muito profunda, nós nos permitimos sempre sintonias muito baixas. E isso nos afeta. Da mesma forma, quando estamos eufóricos, felizes, em festas, comemorações, nós esquecemos sempre da nossa ligação com o plano espiritual, porque achamos que nós apenas nos bastamos. E quando estamos em desequilíbrio é que vamos buscar o auxílio da espiritualidade amiga. Mas para que esse auxílio apareça ao nosso lado, venha através das intuições e do amparo, nós é que precisamos estar numa sintonia melhor. Então, assim, na travessia das provas, conserva as diretrizes do bem e segue com Deus e age, e Deus te inspira. Cala-te, Deus falará por ti no idioma das circunstâncias. Não temas, Deus está velando, Ele trabalha e auxilia os outros. Deus trabalha por ti. Isso é uma psicografia de Chico Xavier com Emmanuel. E ela nos pede esse entendimento. Porque quando estamos numa situação de dificuldade, entramos numa sintonia de desespero. Lamentavelmente, sempre nos vitimizando, achando que aquilo que está acontecendo com a gente é algo que não deveria acontecer. Talvez fosse bacana acontecer com o vizinho, não comigo. E desta forma, nós esquecemos de ter a compreensão necessária para tudo que nós estamos vivendo no plano terreno. Os bons espíritos, meus irmãos, nos amparam a cada momento, sempre que possível, sempre que são solicitados.
Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir um canal de comunicação. Essa sintonia, ela é nos dada a todo momento, acordados ou dormindo. Mas nós ficamos sempre na defensiva, achando que o problema que estamos vivendo não é nosso. Ou, pior, empurramos as nossas dificuldades com a barriga, que um dia ela se resolve. Ela nunca se resolve. Nós apenas postergamos a dificuldade. Então vamos aprender como fazer quando a dificuldade se apresenta na nossa vida, sobre todo e qualquer aspecto. Numa situação de dificuldade material, e a dificuldade material pode ser a perda de um emprego, a dificuldade material pode ser a perda de um bem. E se isso acontece, a sintonia que nós temos que ter é que tem uma razão, tem um motivo. E normalmente as nossas perdas todas são para nos dar algum ensinamento. Todas. Nada nos acontece de forma ao acaso. Aliás, dentro da doutrina espírita, sabemos que o acaso não acontece. Todas as nossas dificuldades, ela tem a missão de reparar alguma coisa e nos dar como experienciação na caminhada evolutiva. Então, aquilo que nós perdemos hoje, talvez não seja uma perda, seja um benefício. Depende da forma que a gente se comporta. Depende da forma que você vai se sintonizar com o teu futuro. Depende de toda a forma com que nós, em cada momento, estamos ligados ao plano espiritual. Pedi a luz, que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Está lá no Evangelho. O Evangelho que deveria ser o nosso livro de cabeceira para todas as nossas dificuldades. Quando estamos em dificuldades, em sofrimento, como eu vinha falando, uma dificuldade com uma doença que se instala na família, toda dificuldade ela tem um caráter de provação e ela tem um caráter de ensinamento. Percebamos quando temos na nossa casa um dos nossos entes queridos com uma situação de doença muito grave e recorremos aos médicos, recorremos à medicina e continuamos buscando uma forma de amparar esse irmão. O benefício ali está para todos. Essa doença vem fazer com que cada um de nós desperte dentro desse lar, dando atenção a quem precisa. E se a gente analisar friamente, vocês já perceberam como dentro da nossa família nós estamos lidando com todos de forma muito leniente? Nós não estamos mais nos importando com o que acontece com quem está sob o nosso mesmo teto? Ao invés de nos preocuparmos, nós estamos virando as costas, isso se resolve. E o sentido não é esse. O sentido é de despertar. Para isso, o amparo da espiritualidade amiga. Para isso, o movimento da prece. Para isso, o movimento de uma sintonia com o plano espiritual de todos. Algumas denominações religiosas falam muito em milagre. Isso é um milagre. Não é um milagre. Nós vamos ver daqui a pouco. Isso é um exercício de fé. O exercício de fé nos leva a conquistar aquilo que tanto necessitamos. O grande nó, a grande questão é que nós não percebemos e não estudamos ainda essa fé. A nossa fé é muito material. A nossa fé, nós ainda somos São Tomés do século XXI. Para que a gente acredite, nós temos que ver a fé se realizar. Se possível, materialmente. Ela tem que se materializar para que eu possa realmente acreditar. E não foi isso que Jesus nos ensinou.
Ele nos pede o quê? Bom ânimo, fé. Quantos de nós estamos nesta casa buscando aqui o trabalho da espiritualidade amiga nos casos das suas doenças físicas? Quantos de nós já não tivemos aqui? Quantos que já foram curados? Quantos que já foram beneficiados? Quantos que voltaram ao seu médico com os exames feitos e aquela doencinha sumiu? Não é um relato, não são dois, são vários. Mas, ao mesmo tempo, a mesma situação ela se repete. Quantos procuram o amparo da espiritualidade amiga? São auxiliados, são amparados na sua dificuldade. E meses depois, a doença se instala novamente. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos dos ensinamentos do Mestre. Jesus, quando fala com a pecadora, diz a ela: vá e não peques mais. E nós esquecemos desse detalhe. Nós buscamos o socorro, queremos o amparo dos bons espíritos, o amparo de Jesus, de Deus, da espiritualidade amiga. E muitas das vezes nós recebemos esse amparo, fazemos esse tratamento que nos é colocado e voltamos a viver da mesma forma que nós vivíamos antes da doença se instalar. Ou seja, com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de agir, com a mesma sintonia com tudo e com todos. O que acontece? O problema vai voltar. Porque nós não aprendemos. Nós simplesmente fomos buscar o milagre do momento e não compreendemos a necessidade da nossa mudança. Não entendemos a nossa necessidade de transformação pessoal. Não entendemos que passamos a partir de uma cura a ser exemplos para muitos e muitos dos nossos irmãos. E cabe aqui um pequeno parênteses. A doutrina espírita, a seriedade dela, ela fica dentro de um parâmetro chamado exemplos. É seu exemplo pessoal. É o nosso exemplo em relação aos demais irmãos que não estão conosco nessa caminhada. Mas a luta do espírita, a luta dele é diária. É tentar fazer com que o hoje realmente vale a pena. Que aquilo que eu errei ontem, eu possa consertar hoje o mais rápido possível. É a transformação moral. E como é que nós vamos querer ter o abraço fraterno da espiritualidade amiga se nós não conseguimos dar esse primeiro passo? Como é que queremos que o nosso anjo de guarda, lembrem-se, cada um de nós tem o seu anjo protetor. Se nós não conversamos com ele, se nós não permitimos que ele nos intua nessa nossa caminhada, missão essa que esse anjo protetor assumiu junto à espiritualidade, dizendo assim: me deixe junto dele desta vez, para que ele não erre tanto, para que eu possa auxiliá-lo, para que ele acerte mais. Mas junto veio o véu do esquecimento e a gente não lembra disso. Mas está na nossa consciência, nós temos os nossos anjos protetores. Quem é esse anjo protetor? Não interessa. É apenas alguém que assumiu um compromisso de, durante a nossa encarnação na Terra, ele nos acompanhar como missão no plano espiritual. Mas nós esquecemos disso. E o que faz com ele? Ele se afasta. Ele se afasta porque nós não permitimos receber as suas intuições. Então, uma sugestão a partir de hoje. Quando formos deitar esta noite, todos, acredito, fazem as suas preces. Peça ao seu anjo de guarda, para que durante o seu sono físico desta noite, você possa estar ao lado dele. Para que ele possa estar ao teu lado, conversando com você,
e te intuindo o melhor caminho para aquela dificuldade que você está vivendo nesse momento. Ele não vai tirar a dificuldade do seu colo, com certeza não, mas vai te fortalecer moralmente a enfrentar a dificuldade. Comecem a fazer uso dessa ferramenta. Eu gosto muito de falar em anjo de guarda, porque na realidade esses irmãos que estão no plano espiritual atendendo às nossas demandas, eles estão numa encarnação missionária. Eles assumiram compromisso com cada um de nós. Então não é justo que o dia que cada um de nós voltar à pátria espiritual, falando de uma forma mais clara, quando nós desencarnarmos, nós vamos retornar e vamos encontrar esse irmão. E frente à nossa consciência, nós vamos ficar muito envergonhados, porque assumimos com ele um trabalho, uma missão que cada um de nós tem, e nós não permitimos que ele nos ajudasse. Ou seja, além de não me transformar, além de eu não melhorar numa encarnação, perdi a encarnação, eu ainda atrapalhei o outro. O outro ficou na mesma situação, pior que eu. Então isso é bem importante. Vamos em frente. A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que faz ouvir pela consciência. Aquela primeira figurinha que eu postei, onde tem o bem e o mal, o anjinho e, entre aspas, o diabinho. Quantas vezes durante o dia nós não vivenciamos isso? De você ter uma situação de dificuldade, aí você escuta uma vozinha lá no seu íntimo, vou fazer isso. Em seguida vem aquela outra vozinha, não faz nada, perde tempo não, deixa assim. E muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, nós fazemos sempre o mais fácil, ou seja, não damos o primeiro passo. E sofremos. A voz do bem, ela é latente, ela está em nós. Vale lembrar, meus irmãos, que todos nós viemos ao plano terreno para fazer o bem. Ninguém veio aqui para fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário. Vamos compreender a nossa encarnação. Chegamos aqui com um HD nosso zerado. Não temos uma memória física do que fomos. Porque Deus é maravilhoso e não nos permitiu isso. Nós trouxemos o quê? Aquilo que de melhor já aprendemos em várias outras encarnações. E trazemos aquelas mazelas que são os nossos defeitos a serem trabalhados. Foi assim que nós chegamos. Apenas para vivenciar durante essa encarnação a possibilidade de nos limpar, de nos depurar dessas situações que nós já vivemos de dificuldades em outras encarnações. E nós sabemos muito bem aquilo que mais nos incomoda. Isso é importante. Você se conhece bem. Você sabe o que mais te incomoda na vida. Aquilo está lá no teu íntimo. Só você fala para você mesmo em pensamento. Você nem verbaliza. Essa é a dificuldade que você tem que trabalhar. É nisso que você tem que melhorar. E para que isso aconteça, cabe o quê? A nossa condição de humildade, de solicitar aos nossos bons amigos que me fortaleçam, me permitam caminhar nesse caminho, trilhar o caminho do bem, aceitando a minha vida como ela é, aceitando as pessoas que estão ao meu lado como eles são e tentando fazer o meu melhor. Essa é a missão de cada um de nós. Não vamos mais nos preocupar em querer mudar o outro. Isso é perda de tempo. Isso é insano. Cada um é o que é. Nasceu, teve a oportunidade de se transformar, não aconteceu, ele não acordou ainda. Um belo dia ele vai acordar. E não somos nós
que vamos, com um dedo em viste, imaginar ter moral para julgar alguém. Sabe por quê? Nós não sabemos, não temos a lembrança de quem foi a pessoa que hoje é meu irmão em casa. Eu não tenho a história dele. E ele é do jeito que é porque já viveu várias coisas. Eu não sei o mal que eu fiz a um pai que hoje está me acompanhando, a uma mãe. Nós não sabemos. Porque isso não nos é permitido saber. Não enquanto encarnados. Às vezes, no decorrer do sono físico, você tem lá alguns jatos de lembrança. Mas da mesma forma que vem a lembrança, ela apaga, para não nos atrapalhar. O que cabe a cada um de nós é dentro do seu entendimento, da sua visão, é entender que precisa trabalhar algo em si próprio. E quando a gente começa a trabalhar no bem, fazendo as coisas certas, as coisas com carinho, as coisas certas que eu digo é abraçar sempre o outro, principalmente aquele que estão próximo da gente. Ter bom ânimo, ter boa palavra. É esse o trabalho de um espírita. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não viemos aqui para julgar ninguém. Nós viemos para abraçar. A gente está aqui para abraçar um ao outro. Porque se estamos nesse plano é porque nós somos ainda devedores morais. Todos nós aqui já fomos equivocados e estamos tentando acertar. E Deus, na sua misericórdia infinita, meus irmãos, nos dão os espíritos bons, a espiritualidade amiga, a estar fazendo esse trabalho com a gente. Quem aqui já participou de um trabalho de desenvolvimento mediúnico, principalmente os trabalhadores da casa, sabem muito bem disso. No momento de encontros de almas, encontros de espíritos, um encarnado, o outro desencarnado, se vive momentos lindos de perdão. Porque as mágoas de 300 anos ficaram no passado, mas o espírito não esquece. E fica em sofrimento. E o ser que está aqui encarnado recebe essa sintonia dessa energia de uma forma tão brutal, a dor é tamanha que ele acaba sendo trazido para uma casa espírita séria. E aqui é feito todo um trabalho nos dois planos da vida para tentar equilibrar isso. Equilibrar de que forma? Através do encontro. O encontro daquele que muitas das vezes se imaginou algoz. O encontro daquele que sempre se imaginou ser vítima. E nesse encontro, os papéis se invertem. Porque a espiritualidade lhes mostra, com muita luz, quando isso começou. De que forma? E normalmente, a vítima é sempre o causador do grande mal. E esses dois irmãos estão há 300, 400, 600 anos brigando de encarnação após encarnação. Porque não aprenderam ainda a viver sob o manto e os ensinamentos de Jesus. E nós somos ainda tão pequeninos que quando a gente nós só procuramos esse auxílio quando não temos mais lugar nenhum para bater, nenhuma porta. Já batemos em todas as portas. E aí chegamos aqui, destroçados. E somos informados por esses queridos amigos que trabalham na casa, que existe aí um atendimento fraterno, nós vamos fazer todo um trabalho no plano terreno, a espiritualidade vai te ajudar, vírgula, porém, tem a sua parte. Nesse processo tem a sua parte, tem o seu suor. E o seu suor qual é? É você se encontrar como um ser com muita humildade, pedir a ajuda que necessita e começar a trilhar no caminho da sua transformação. É você que tem que se transformar. Nós não podemos mais
vir ou procurar auxílio no plano espiritual para tirar encosto. Nós já passamos da fase, né? Alguns falam, você tem que ir numa casa espírita que você está com encosto. Não é encosto. Esse encosto é um irmão necessitado de esclarecimento, que por amor precisa ser ajudado. Isso para nós fica sempre como ensinamento. Isso para nós é exemplo de vida. Então eu rogo que cada um de nós, cada um de vocês, possam fazer uma reflexãozinha de como está a sua relação com o seu anjo de guarda, como está a sua sintonia com o plano espiritual. Você anda dormindo bem ultimamente? Você está com desconforto para dormir? Você tem pensamentos tenebrosos? São sinais. São sinais que fazem com que a nossa caminhada vire uma bagunça. Então, se nós já temos essa explicação, o que eu tenho que fazer? Buscar o meu equilíbrio. De que forma? Prece, boa sintonia, a partir do momento de uma discussão, entender calar, silenciar e fazer uma prece em benefício de todos. Esse é o bálsamo, é o remédio que nos equilibra. Como distinguir os bons e os maus pensamentos? Como distinguir se um pensamento foi sugerido por um bom espírito ou por um espírito mau? Devemos estudar o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Questão 464 lá do Livro dos Espíritos. Tem pessoas que quando acordam de manhã parece que levantam com 2 pés esquerdos e tropeçam em si mesmo. Naquele dia, você já sai da cama com raiva do mundo. Por que acontece isso? Quem será que essa criatura encontrou durante o sono físico que a fez ficar assim? Se isso acontece, calma, silencie, feche os olhos, fique na cama mais 10 minutos, faça uma prece, peça ajuda, e ela vem. Peça ajuda. Meus irmãos, me ajudem, eu não estou bem. Reconheça, eu não estou bem. Eu não tenho motivo para eu estar sentindo isso. Você entrou no seu local de trabalho, vem uma sintonia muito pesada. Faça prece. Meus irmãos, por favor, me ajudem. Eu não estava assim quando eu cheguei. Mas isso não pode virar um peditório. Peditório é aquele espírita ou o cristão que só pede. E ele não se transforma. Para que a gente possa ser amparado, eu tenho que estar bem sintonizado. Para que eu seja auxiliado, eu tenho que estar demonstrando a minha boa vontade nessa caminhada. Ou seja, não dá para eu ficar pedindo e falar para o outro, me ajuda aí, resolve a vida aí, que eu agora vou entrar no trabalho, mas aquele cara lá no final do corredor, ele me incomoda, vai lá e dá um jeito nele. Não adianta. Você tem que abrir o caminho para se dar bem com aquela criatura que te incomoda no teu local de trabalho. Você tem que abrir um caminho de conversação para te dar bem com aquela criatura que está dentro da sua casa. Hoje na figura de um parente muito próximo. Você tem que se dar muito bem para poder se dar bem com todos aqueles que moram em volta de você. Percebam que quando estamos numa sintonia muito boa, quando acordamos alegres e felizes, parece que jogaram até perfume na nossa rua. Tudo está tão lindo, está tão maravilhoso. Mas quando a gente alguém pisa no nosso calo, tudo fica cinza. E nós não agimos mais, nós apenas reagimos. E aí, meus irmãos, a grande questão nossa é agir. Agir vai dar trabalho, porque nós temos que pensar. Agir vai fazer com que você reflita. Por que eu estou falando isso? Com que intuito eu estou falando certas coisas?
Vocês já lembram, vou fazer uma piada, daquele encontro de família de domingo? Dia das Mães agora, domingo próximo, vai ser o dia que cada um vai ter que tomar uma vacina para se comportar bem ao visitar a sua mãe. Certo, chato? Por quê? Porque nós vamos encontrar naquele ambiente, entre aspas, fraterno, todos os nossos diferentes, que hoje estão na função de irmão, cunhado, sogra, sogro. E parece que nesses encontros festivos a gente capricha mais na verbalização de palavras com ofensa. A gente responde na mesma tampa. Damos o presente para a mãe querida, para a mãe amada, feliz Dia das Mães, mas com certeza no meio do almoço alguém vai falar uma bobagem. E o pior é que alguém vai responder. Está aí o primeiro dever de casa de todos nós. Oportunidade é domingo próximo. Fazer com que esse dia seja um dia lindo. Fazer com que nesse dia possamos abraçar a todos que lá estão. A todos. E mostrando através do seu exemplo o porquê que nós estamos juntos. Estamos juntos para isso. Para trocar carinho. Trocar boas palavras. Fazer uma prece em conjunto pela mãe que ali se encontra, ainda com a graça de Deus ao nosso lado. Aqueles que a mamãe já foi embora, ela está ali, presente. Mas que faça uma prece por ela também. Que ela não se sinta saudosa, que ela se sinta amparada também. Esses encontros familiares, eles têm uma missão maravilhosa de fazer com que a gente desperte para aquilo que nós fizemos de errado sempre. Sempre. O exemplo mais próximo de nós hoje, com certeza, aqui deve ter algum exemplo assim, foram as últimas eleições. Estamos com problemas sérios em algumas famílias. Na minha ainda tem. Brigamos por questões políticas. Olha só que perda de tempo. E nos achamos ainda donos da verdade. Olha que vergonha. Então percebam como nós somos pequenininhos, como nós somos egocêntricos, egoístas. Se nós estamos hoje ao lado das pessoas que fazem parte da nossa família, tem um porquê. Vamos partir do pressuposto que ninguém caiu na casa errada, por mais que alguns imaginem. Vamos entender que o comercial de margarina da casa do vizinho, aquilo é só comercial, que a vida real não é assim. Que o problema é geral e constante em todas as residências. Muda o nome da rua e o número da casa, apenas isso. Mas essa posição egocentrista que nós temos de querer mostrar a todos que comigo está tudo bem, nós vamos criando muros. Vamos criando barreiras e cada vez mais vamos nos magoando, vamos nos ferindo. A troco do quê? Não faz sentido, né? Todos esses desequilíbrios nos levam aí aquilo que eu falei recentemente, passar bem rápido aqui, sobre os princípios que norteiam um tratamento espiritual. Vou dar aqui um pouquinho de posição. Então vem lá. Nos foi ensinado por Jesus: buscai e achareis, pedi e vos se dará, buscais e achareis. É a triagem. Veio pelo conhecimento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Evangelho terapia. Temos a autocura, que nos diz: a tua fé te curou. É a reforma íntima, é a caridade. E a ação magnética: cala-te e sai dele. É o passe, corrente magnética e água fluidificada. Esse é o trabalho que a gente
recebe do plano espiritual para auxiliar a nossa caminhada. Mas para que a gente possa fazer esse trabalho, ter esse tratamento, esse abraço fraterno, nós temos o nosso dever de casa, que é a reforma íntima que a gente tanto procura. E quando a gente fala em reforma íntima, queridos irmãos, a gente sabe que falar em reforma é uma desgraça. Vai reformar uma sala morando dentro de casa. Mas essa reforma íntima que Jesus nos pede, ela é pequenininha. É aquilo que você consegue fazer hoje. Aquilo que você consegue alterar na sua caminhada. Aquilo que você pode fazer, porque você tem inteligência suficiente para isso. E tem todos os dons que você trouxe para poder trabalhar isso. Então, Jesus não nos pediu nada impossível. A nossa dificuldade é que nós ainda estamos dormindo, sentados ou deitados na zona de conforto, querendo que alguém venha resolver a nossa vida. Eu lamento informar, isso não vai acontecer. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Uma citação também lá do Evangelho. Eu não vim a este mundo para competir com ninguém. Quem quer competir comigo perde o seu tempo. Eu estou neste mundo para competir somente comigo, ultrapassar os meus limites, vencer meus medos, lutar contra os meus defeitos, superar dificuldades, correr em busca dos meus objetivos. Já me ocupa há muito tempo. Essa é a missão de cada um de nós. Não estamos aqui para competir com ninguém. Por isso que nós nos casamos, constituímos uma família, porque é dentro desse núcleo familiar é que a gente vai ter as oportunidades diárias de transformação. Não é na rua, não é no seu local de trabalho, não é no celular, não é no seu computador. Aliás, todas essas tecnologias que hoje nos faz tanto bem, na realidade está nos viciando e fazendo com que a gente durma um pouco mais. Se quereis respostas sérias dos Espíritos, sede sérios na vida. Olha que importante. Sede, além disso, talentosos, laboriosos, perseverantes em vossos estudos, sem que os Espíritos superiores vos abandonarão, como faz o professor com os seus alunos negligentes. E aqui esse remédio que eu faço questão de indicar a todos, sem ser médico, não trabalho na área da saúde, mas na saúde espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio para todos os males. No início eu falei que era o livrinho de cabeceira que a gente deveria ter. Eu recomendo que tenham, que usem, que esse caderno, que esse livro, eles fiquem todo amassadinho no final de ano, de tanto que foi lido. Porque a partir do momento que você começa a ter o Evangelho em casa, se programando, fazendo o Evangelho uma vez por semana, 2 vezes por semana, a cada dificuldade, ter a serenidade de sentar na sua cama, fazer uma prece e abrir o Evangelho aleatoriamente, você vai começar a perceber as dicas e as respostas que a espiritualidade amiga passa a nos dar. Ao invés da gente querer a receita pronta, temos que buscá-la. E isso faz com que a gente saia dessa zona de conforto. A espiritualidade amiga, ela está aqui, nos ajudando 24 horas por dia, entendendo que no plano espiritual o sistema de horário não é que nem da Terra. Eles estão conosco para nos ajudar. Ajudar no sentido da nossa evolução. Essa é a grande diferença. Quando imaginamos que nós queremos que a espiritualidade venha aqui para tirar uma grande dificuldade da minha vida, esqueça, isso não vai acontecer.
o que vai acontecer é que vão te amparar através de um abraço muito carinhoso e vão percorrer contigo essas dificuldades todas. E aí você vai ver que a dificuldade não era tão grande assim, o peso não era tamanho, e você vai conseguir vencer. Nós estamos vivendo um momento bem interessante, aonde, não sei se vocês percebem, como está em voga a busca frenética pela espiritualidade. Hoje nós temos aí vários e vários cursos de reiki, cromoterapia, cristais, doutrina espírita, uma linha grande de busca de pessoas querendo entender a sua vivência na Terra e o plano espiritual. E isso não é acontecimento por acaso. Isso vem acontecendo porque nós estamos despertando. Nós estamos vendo que o tempo está indo embora. Nós estamos muito próximos do momento de regeneração. E a regeneração vai fazer a faxina necessária. Aliás, desculpe, já começou. Há mais ou menos 50 anos. Mas estamos chegando no ápice, no momento onde o bem vai ter que prevalecer. Todos que estão ainda naquela sintonia do mal, ou numa sintonia pequena, vão passar aí por grandes desequilíbrios. Percebamos aí a quantidade de resgate coletivo que já vem acontecendo no plano terreno há alguns anos. Isso tem um porquê. O que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho, em Mariana, não é acaso. Tem um porquê. Fazer com que a gente desperte, inclusive para a área ecológica. Um acidente daquela natureza faz com que a gente desperte a entender o que eu faço com o lixo da minha casa. Para onde é que eu estou mandando ele? Se eu estou embalando legal. Ou saber se está indo mesmo para o tratamento. Saber. Porque nem isso a gente sabe, infelizmente. Infelizmente. Queridos irmãos, 5 minutos. Rogo sempre a Jesus que nos ampare nesta noite, que eu possa de alguma forma ter tocado o coraçãozinho de alguém, que esse alguém possa sair desta casa esta noite melhor do que quando aqui chegou. Fiquei muito feliz em ver que muitos que estão vindo aqui a esta casa pela primeira vez, continuem, se permitam continuar. Não faz mal algum, muito pelo contrário, só traz benefícios para a gente. E que todos, de uma forma geral, possam a cada dia, no momento que sentirem que a sua sintonia está equivocada, no momento que você está pensando algo que você percebe que não é teu, desperta, faz uma prece, meu anjo de guarda, chama por ele, vamos dar trabalho para essa gente. Meu irmão, me ajuda aqui. Eu não sei por que eu estou pensando tal coisa. Isso não é meu. E encaminha essa energia, vou tratar isso como uma energia, encaminha essa energia para essa casa. Porque a espiritualidade dessa casa está aqui para isso. Ajudar e amparar a muitos irmãos ainda que estão equivocados ao nosso lado. Sabedores que, em média, cada um de nós, em média, tem 4 companhias todo dia. Em média. Então perceba o que você está falando. Perceba o que você está pensando. E você vai entender que tipo de companhia você tem. Se preocupa alguém, mãos à obra. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos.